Todo mundo adora mapas, a menos que você seja um homem no carro, que prefere se recusar a pedir informações. Brincadeiras à parte, os mapas podem nos mostrar mais do que apenas para onde ir, e graças à internet quase não há limites para aquilo que eles podem ser usados. De indicadores populacionais a equívocos históricos, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de mapas que vão mudar sua visão do mundo. Densidade da população mundial. Sabemos que existem áreas do mundo que são simplesmente inabitáveis, como desertos escaldantes, tundras árticas e a maior parte da Austrália. Então, onde exatamente encaixamos os 7,8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta? Este é um mapa de densidade populacional mundial que representa o número de pessoas por quilômetro quadrado. As áreas mais claras indicam 0 a 10 pessoas por quilômetro quadrado, em diferentes estados e províncias em todo o mundo. Áreas que parecem vazias, como Canadá, Rússia e província do Tibete, na China, não são nenhuma surpresa, graças a elementos como o seu terreno acidentado e clima severo. Porém, as áreas mais densamente povoadas, como a costa leste da China, Índia e partes da Europa, contêm mais de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Isso torna a Ásia o continente mais densamente povoado, com 4,6 bilhões de habitantes, seguido pela África, com 1,3 bilhão, Europa, com 747 milhões, América Latina e Caribe, com 653 milhões, América do Norte, com esparsos 368 milhões, e, finalmente, Oceania, com apenas 42 milhões. De repente, não parece mais tão lotado aqui. Os Estados Unidos versus a Lua. É difícil colocar em perspectiva o quão vastos os Estados Unidos são. Então, que tal usarmos a Lua para dimensionar? A Lua tem um diâmetro de 3.474 km, que é apenas 27% do diâmetro da Terra, de 12.715 km, polo a polo. Usando isso, você pode obter uma imagem melhor do quão grande os Estados Unidos realmente são, sem incluir o Alasca ou o Havaí. De ponto a ponto nessa imagem, que vai de Point Arena, Califórnia, a West Quad Head, no Maine, os Estados Unidos medem 4.654 km de diâmetro. Do jeito que está, cada versão dos estados pode ocupar cerca de 50% da circunferência da Lua. Alguém pode ir buscar Neil Armstrong de volta? Mapa de Antípodas. Você sempre quis fazer um sanduíche de terra? Sabe, quando você coloca 2 pedaços de pão em pontos exatamente opostos do globo? Eu não estou inventando isso. Honestamente, é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Bem, se alguma vez surgisse a ideia de tentar fazer isso, você precisaria de um mapa antípoda. Os antípodas em uma esfera como a Terra são o par de pontos mais distantes um do outro. Então, se você tentasse fazer esse sanduíche em qualquer lugar dos Estados Unidos, precisaria de um amigo bem no meio do Oceano Índico. Na verdade, existem muitos poucos lugares na Terra com antípodas correspondentes. A Groenlândia, a Antártica, pode ser uma boa aposta. A Espanha e a Nova Zelândia podem funcionar. Ou talvez um delicioso sanduíche de Argentina e China. A internet nunca falha em nos surpreender. Distribuição de riqueza nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são apenas divididos por fronteiras estaduais. A distribuição da riqueza estabelece limites rígidos entre as populações rurais e urbanas. O censo feito pela ESRI em 2018 destaca a renda familiar de regiões da cidade em 4 categorias. Os pontos azuis claros nesses mapas mostram famílias que ganham mais de $100.000 por ano. Em roxo mostra 50 a 100 mil. Em rosa, é 50 a 25 mil, e em laranja, ganham menos de 25 mil. Uma varredura em Los Angeles revela que os baixos rendimentos estão centralizados na parte mais interna da cidade, ao redor do centro e da área sul de Los Angeles, mas as regiões costeiras de Santa Mônica, Torrance e Orange County são habitadas quase exclusivamente por aqueles que ganham mais de 100 mil. Em contraste, Nova York tem uma fronteira de riqueza de bairro distinta entre Manhattan e o Bronx. Isso não é exatamente uma novidade, mas mostra que há muito pouco no meio, com famílias que ganham mais de 25 mil por ano, sendo mais comuns no Queens, mas todas as áreas vizinhas são exclusivamente povoadas por aqueles que ganham $100.000 ou mais. Ao diminuir o zoom, você tem uma visão mais ampla. A distribuição pelos Estados Unidos mostra uma distinção clara entre áreas rurais e urbanas. Estados rurais como o Mississippi, Kentucky e Geórgia são o lar das maiores concentrações de pobreza do país, com cidades urbanas como Nova York, Chicago e Washington fornecendo centros para quantidades insanas de riqueza. Alguém anima a fazer um desses para o Brasil? Projeção de Mercator. Agora o mapa que as escolas têm medo de te ensinar. Este é um mapa preciso do mundo, certo? Errado. Esta é a conhecida projeção de Mercator, um mapa desenhado em 1569. Se tornou um padrão por seguir uma escala linear constante, tornando mais fácil para os marinheiros navegarem pelo mundo. Como efeito colateral disso, o mapa aumenta o tamanho dos objetos longe do Equador, fazendo eles parecerem muito maiores quando na realidade são apenas uma fração do tamanho.
Se você quer ver os tamanhos reais, dá só uma olhada nessa animação feita em 2018, que corrige a projeção de Mercator para refletir o tamanho relativo de cada país. Portanto, na original, a Groenlândia parecia do mesmo tamanho que a África, mas sua massa poderia caber na África 14 vezes. A Rússia parecia ter cerca de 4 vezes o tamanho da América do Norte, mas tem apenas cerca de 2 vezes o tamanho, portanto, mais comparável à América do Sul. E o Alasca ocupa tanta área no mapa quanto o Brasil, quando o Brasil é quase 5 vezes maior que o Alasca. Você pode ter ido para a escola, mas ainda tem o que aprender. Polos de inacessibilidade. Você odeia pessoas? Tipo, todas elas? Então eu tenho um mapa perfeito para você. Este é o Polo Oceânico de Inacessibilidade. Mostra o lugar na Terra onde você estaria o mais longe possível de qualquer outra pessoa. Encontra-se no Oceano Pacífico Sul, cerca de 2.688 km do ponto de terra mais próximo. É tão remoto que os seres humanos mais próximos às vezes são os astronautas que passam por cima da Estação Espacial Internacional. Isso que eu chamo de solidão. Na outra extremidade desse espectro, aqui está um mapa para pessoas que têm um ódio absoluto pela água, ou pavor. Este é o polo continental mais extremo de inacessibilidade, o ponto onde você está mais longe de qualquer oceano. Ele está localizado no noroeste da China, perto da fronteira com o Cazaquistão, e estima-se que esteja a quase 2.645 km da costa mais próxima. É um paraíso talassofóbico. Poluição luminosa. Vamos passar para um tópico mais light, literalmente. A poluição luminosa em todo o mundo fornece um indicador claro das áreas mais populosas e desenvolvidas, lançando grandes quantidades de luz de fontes artificiais para a atmosfera. Este mapa usa um conjunto de radiômetro de imagem infravermelha visível para medir o brilho do zênite do céu. Algumas das fontes mais brilhantes que você pode facilmente escolher vêm de cidades como Nova York, Chicago, Xangai e Tóquio, bem como outras que você não esperaria, como quase todos os Países Baixos e a Baía de Prudhoe, no Alasca. Notavelmente ausentes do mapa estão as supostas potências mundiais, como a Coreia do Norte, que é quase completamente escura, o maior exército do mundo, fontes de energia ridiculamente pequenas, sempre uma combinação promissora. Mapa de rios poluídos. Infelizmente, a poluição vem em muitas formas, e agora podemos estimar com precisão onde muitos poluentes como plástico estão sendo bombeados para os nossos oceanos. A empresa Ocean Cleanup criou este mapa probabilístico, mostrando pontos críticos de poluição por plástico em todo o mundo. Áreas como a Baía de Manila, nas Filipinas, são indicadas por conter rios que carregam um total de 316 mil toneladas de plástico para o mar a cada ano. O rio Klang de Kuala Lumpur, sozinho, carrega mais de 15 mil toneladas para o oceano, e o rio Ulhas de Mumbai arrasta ao longo de 16.600 toneladas. O contraste dos poluentes dos rios da Ásia para a América do Norte é impressionante, e destaca como as atuais práticas internacionais de negócios e o uso de materiais baratos desses países exportadores estão realmente afetando nossos oceanos. Isso leva à morte de muitos animais selvagens marinhos, bem como o aumento da toxicidade da água em todo o mundo. Lembre-se, você é o que você bebe. Mares de plástico. Mas o plástico entrando no mar é apenas o começo. Estima-se que existam mais de 5 trilhões de peças de plástico, com um peso combinado de 268.940 toneladas atualmente em nossos oceanos. E este mapa do Dump Park mostra a distribuição atual dessas peças. Só porque a América do Norte não parecia estar despejando plástico, não significa que não foi afetada. O Oceano Atlântico Norte contém aproximadamente 930 bilhões de peças de plástico, muitas das quais estão se acumulando ao longo da costa leste do país e tendo um efeito severo na costa, ambientes e a indústria pesqueira. Mas os países do Pacífico Norte devem estar tremendo, com quase 2 trilhões de pedaços de plástico com um peso de 96 mil toneladas entupindo suas costas. Então, ao comprar e descartar plástico a partir de agora, pense: ok, GTF, o que Greta Thunberg faria? Mapa da morte por poluição. Mas poluição como essa não se trata apenas de salvar o mundo, mas também de salvar pessoas. Neste mapa da Aliança Global sobre Saúde e Poluição, foram coletados dados sobre os efeitos humanos da poluição moderna. Essa é a poluição proveniente de atividades industriais como a contaminação do ar, produtos químicos e solo. Isso mostra quantas mortes por milhão foram causadas pela poluição e onde ela atingiu o mundo. A área mais afetada é a Somália, que é estimada em 3.261 mortes por milhão causadas pela poluição. Nos Estados Unidos, isso diminui para 483 mortes por milhão. Por incrível que pareça, as menores mortes no mapa são registradas por Brunei, com 95 por milhão. Este pequeno país, na verdade, tem o terceiro ar mais limpo de todos os países medidos e é classificado por muitas agências internacionais como um dos lugares mais habitáveis do mundo. Mas este também é um lugar onde falar palavrão dá pena de morte, então prefiro ficar por aqui mesmo. Mapa das marcas mais valiosas.
Se você pegasse o top 500 de marcas de todo mundo e representasse cada país com sua marca de melhor desempenho nessa lista, como ficaria? Bem, esses resultados foram retirados da avaliação de 2020 das 500 melhores empresas com valor de marca do Brand Directory. Parece óbvio que a Amazon seria líder da América do Norte, mas só subiu para o primeiro lugar em junho de 2019, ultrapassando o Google e a Apple com uma avaliação enorme de 220 bilhões. Outros grandes ganhadores com experiência em tecnologia são a Samsung da Coreia do Sul, com impressionantes 94,4 bilhões. No setor bancário, o ICBC chinês ostenta o maior valor de marca, com mais de 80,7 bilhões, junto com o Sberbank na Rússia, com 12,8 bilhões. Apesar dos protestos climáticos, os gigantes do petróleo e gás Shell ainda são a marca holandesa mais valiosa, com 47,5 bilhões, e a nova empresa da Arábia Saudita, Saudi Aramco, está atrás da Shell com 47 bilhões. Marcas que são sinônimos de seus países como Mercedes da Alemanha, Toyota do Japão, Tata da Índia, IKEA da Suécia e até mesmo Gucci da Itália, são as principais marcas de seus respectivos países. Mas há vários países que você esperaria ver representados nos 500 principais que não aparecem. A Europa Oriental pode parecer sombria, mas depois de um longo e caro período sob domínio soviético, eles estão apenas entrando em uma era econômica de ouro, um fluxo econômico que também se reflete nas economias crescentes pós-soviéticas do Cazaquistão e do Azerbaijão. A África Central, por outro lado, sofreu com infraestrutura deficiente, base tributária limitada, escasso investimento privado e condições externas adversas, tornando difícil o crescimento de qualquer grande marca. Por mais estranho que pareça, a Nova Zelândia também não apareceu, mas para ser justo, sua economia só foi convertida em uma base industrializada abrangente nos últimos 40 anos, e o Brasil representando ali com o setor bancário. Mapa de importação e exportação de mercadorias. Para terminar, aqui estão alguns mapas que podem desafiar o que você pensava anteriormente sobre o comércio mundial. A Organização Mundial do Comércio divulgou seu perfil comercial de 2019 em cada país, detalhando quais países realizam a maior parte do comércio de mercadorias entre si. Portanto, o comércio exclui todos os serviços comerciais. Quando visualizamos isso usando bandeiras para representar o principal parceiro de importação de cada país, é assim que o mapa se parece. Sem surpresa, a China domina o mercado de importação de muitas das superpotências do mundo, graças a exportações essenciais como equipamentos elétricos, máquinas e computadores. Mas a própria China depende fortemente do comércio da potência combinada da União Europeia para coisas como produtos agrícolas, mineração e combustíveis. Em uma mudança de perspectiva, atores importantes como Rússia, Índia, Israel e Arábia Saudita também listaram a União Europeia como seu maior parceiro comercial para produtos importados, vendo como a União contém supergigantes de petróleo e gás como a Holanda e mestres fabricantes como a Alemanha. E considerando que a economia da China está realmente mostrando sinais de desaceleração, isso faz muito mais sentido. Mas se virarmos a cabeça e mostrarmos o mercado de exportação de todos esses países, agora podemos ver superpotências como os Estados Unidos começarem a ter um grande papel. Tanto a China quanto a Europa exportam a maior parte de seus produtos para os Estados Unidos, que importam muitos produtos como álcool, café e pão, e produtos não agrícolas como carros, óleos e computadores. A Rússia, Estados Unidos e Israel exportam a maior parte dos seus produtos para a Europa, cujos principais produtos importados são petróleo, ferramentas para telefones celulares, computadores e produtos agrícolas como café, soja, óleo de palma e grãos de cacau. E como era de se esperar, a China praticamente domina a maioria das exportações de países do Sudeste, como Coreia do Sul, Japão e Austrália. E você tem que admitir que, sem contexto, este mapa faz parecer que a União Europeia e a China estão planejando dominar o mundo. E aí, qual desses mapas você achou mais intrigante? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.